meus anjinhos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Heitor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Heitor Explica e a gente vai continuar a nossa série de aulas com o intuito de revisar o conteúdo de física para a sua prova do Enem. Hoje, especificamente, a gente começa a revisar assuntos que são vistos geralmente no segundo ano, iniciando primeiramente pela termologia, um dos assuntos mais importantes, como a gente viu naqueles gráficos lá nas primeiras aulas, tá bom? Então, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar é o conceito de temperatura. O que é temperatura, professor? A temperatura ela é definida como sendo a medida do grau de agitação das moléculas. Como assim, professor? O que é grau de agitação das moléculas? Bom, eu sei que você já sabe que o nosso corpo, na verdade, todas as coisas, né, todos os objetos, eles são formados por moléculas. Essas moléculas são formadas por átomos, esses átomos por prótons, nêutrons, elétrons, e estes por partículas mais elementares ainda, que a gente não vai entrar em detalhes agora. Só que estes componentes, as moléculas de modo geral, elas não ficam paradas, elas estão no nosso organismo, no nosso corpo, toda hora se movimentando, né? Agitadas de alguma maneira. E quanto mais agitada for essas moléculas, quanto mais agitado for o conjunto de moléculas que constituem um corpo, maior vai ser a sua temperatura. Como a gente pode ver aqui nesse exemplo. A gente tem um corpo aqui que as moléculas estão um pouquinho paradinhas, se movendo. Então, quando a gente mede a temperatura desse corpo, a gente vai ver que ele está com uma temperatura mais baixa. Quanto maior vai ficando a agitação, maior vai ficando a temperatura do corpo, como a gente consegue ver aqui nessa animação. Então, é isso que quer dizer essa definição. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. E como é que eu faço essa medida da agitação das moléculas, professor? Para a gente fazer essa medida, a gente utiliza um instrumento que vocês conhecem, que são os termômetros, né? Então, quando a gente coloca o termômetro em contato, a gente espera um pouquinho para que entre em equilíbrio térmico, um conceito que a gente vai se aprofundar já já, e a gente consegue, né, mensurar quanto que seria mais ou menos o grau de agitação das moléculas de energia daquele corpo. Só que quando a gente fala de termômetro, existem termômetros com diversos tipos de escala. Dependendo do país que você está visitando, ou do país que você mora, o sistema de escala termométrica adotado vai ser diferente. Por exemplo, no Brasil, a gente utiliza a escala Celsius, tá bom? Só que se você for para países de origem inglesa, por exemplo, lá não vai ter termômetros na escala Celsius, mas vai ter na escala Fahrenheit. Já no mundo científico, a gente adota para estudar, para medir temperatura, a escala Kelvin e assim sucessivamente. Para você ter noção, existem diversos tipos de escala no mundo, porém a gente foca nessas três principais, que são as mais utilizadas, as mais importantes. Professor, como é que essas escalas termométricas, como é que esses termômetros foram construídos? Bom, a primeira, o Celsius, aqui ele pegou um cubinho de gelo, né, encheu uma vasilha com gelo, colocou um termômetro lá e esperou esse termômetro entrar em equilíbrio. Só que esse termômetro não tinha valores específicos ainda, como esses daqui de cima. Então, quando ele colocou esse termômetro lá, no mercúrio, ele observou que esse mercúrio dilatava e ele parava numa certa altura, num certo ponto. Ele resolveu chamar esse ponto de ponto zero, ou seja, no ponto de fusão do gelo, quando está no estado sólido, o gelo lá, ele determinou que aquele ponto é o ponto 0 graus Celsius, mas ele poderia ter colocado 5, menos 20, o valor que ele quisesse. A escala é arbitrária, a gente pode construir do jeito que a gente quiser, desde que a gente pegue dois pontos. E a mesma coisa ele fez com a água ainda, só que botando ela para ferver. Quando ele bota a água para ferver, ela esquenta e ela começa a evaporar, sair do estado líquido e vai para o estado gasoso, ou seja, no ponto de ebulição da água, ele viu lá que altura estava essa coluna e marcou e chamou essa altura de 100 graus Celsius. E assim ele delimitou, né, a área da escala 100 graus Celsius. A mesma coisa foi feita para o Fahrenheit, a mesma coisa foi feita no Kelvin. Só que não necessariamente no caso do Fahrenheit e do Kelvin foi utilizado a água, que foi uma mistura de outros ingredientes, né? Sal, água, amônia e assim sucessivamente. Ou seja, se você quiser, você pode criar a sua própria escala. Eu poderia, por exemplo, criar a escala Heitor, onde, sei lá, o ponto de fusão da água para mim não é 0, mas 50, e o ponto de ebulição da água 250, por exemplo. Tá? Fique à vontade. O que é importante aqui, professor? O importante não necessariamente é você conhecer como é que essas escalas foram construídas, mas sim relacioná-las.
Porque pensa só, imagina que você sai daqui do Brasil e vai para Londres, na Inglaterra, e lá os termômetros estão em Fahrenheit. Como é que você vai conseguir se guiar num outro país com uma escala diferente se você só conhece a escala Celsius? Então você tem que conseguir relacionar uma escala com a outra. E essa relação entre as escalas, ela é delimitada a partir de uma fórmula, que eu vou ensinar para você de uma maneira bem tranquila aqui, e essa maneira que eu vou ensinar você vai poder utilizar para qualquer tipo de escala, seja Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, ou uma escala inventada, uma escala X, Y, Z. Tudo bem? Como é que eu faço isso então, professor? Bom, a gente vai fazer sempre assim. Digamos que eu queira determinar uma temperatura que está aqui no meio, entre 0 e 100, pode ser qualquer um, sei lá, 65, enfim, o que você quiser. Eu quero saber, por exemplo, quanto é 65 Celsius em Fahrenheit, numa temperatura TF aqui. Como é que eu consigo relacionar todas essas escalas, professor? A gente vai fazer assim, ó, a gente vai pegar o do meio, menos o de baixo, e depois a gente vai pegar o de cima, menos o de baixo, só que numa divisão. Então vai ficar assim, ó, o do meio, PC, menos o de baixo, 0, dividido pelo de cima, 100, menos o de baixo, 0. Então a gente terminou aqui a escala Celsius. Igual, o do meio, TF, menos o de baixo, 32. O de cima, 212, menos o de baixo, 32. De novo, a mesma coisa para Kelvin. O do meio, TK, menos o de baixo, 273, dividido pelo de cima, 373, menos o de baixo, 273. Quando você faz isso, seja para essas escalas ou para qualquer outra, sempre você vai pegar o do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo, do meio menos o de baixo, de cima menos o de baixo. Você encontra uma relação, e essa relação que está sendo exposta aqui, ela já te permite determinar a temperatura de uma em relação à outra, fazer a conversão entre escalas. Porém, a gente vai, né, organizar melhor essa nossa equação. Então, pronto. Então, quando você faz essas subtrações aqui embaixo, você chega nessa expressão. E você pode simplificar ainda mais esta equação. Então, se você dividir todos os números aqui de baixo por 20, que é um número comum, tá bom? A gente vai chegar numa última forma dessa expressão, que é uma forma mais fácil para você trabalhar, que é essa aqui. Pronto. Então, essa última expressão, ela consegue converter qualquer uma dessas três escalas, qualquer valor. Então, se fala só de Celsius e Fahrenheit, você vai usar apenas essa primeira parte da equação. Se estiver falando de Fahrenheit e Kelvin, apenas essa parte da equação. Se estiver falando de Celsius e Kelvin, você vai pegar essa parte, vai pular o meio e pega o final. Tudo bem? Porém, para determinar, fazer a conversão da escala Celsius para Kelvin, a gente tem uma maneira mais fácil, né? Uma simplificação disso aqui, mas que a gente acaba fazendo de maneira mais direta, e eu vou anotar para você ter isso aí do lado, já que a gente vai utilizar muito, porque a escala Kelvin é a nossa escala absoluta, a escala do sistema internacional, que a gente trabalha no meio científico. Então, geralmente, quando a gente for fazer cálculos, determinações, mesmo que não seja nessa parte da física, com temperatura, se for dado em Celsius, você vai ter que transformar para Kelvin. Por isso que a gente está trabalhando essa conversão de unidades aqui agora. Então, como é que ficaria a transformação da escala Celsius para Kelvin? Bom, para a gente fazer essa conversão, seria mais ou menos assim. Ó. TK, temperatura em Kelvin, vai ser igual à temperatura que for dada para você em Celsius, mais 273. Porque se você for perceber, olhando as escalas aqui, ó, a diferença da escala Celsius para a escala Kelvin é de 273. Então, olha aqui, ó. A temperatura de fusão na escala Celsius é 0, mas se você somar 273, você chega no valor da escala Kelvin. A mesma coisa acontece com o ponto de ebulição. Então, para transformar de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius, você vai utilizar essa equação aqui de maneira mais rápida, apenas soma. Observação importante em relação à escala Kelvin. Como eu já falei para você antes, ela é a escala que a gente adota no sistema internacional, nas nossas contas, né, no meio científico de um modo geral. A escala Kelvin, diferentemente da Celsius e da Fahrenheit, ela não vem a partir de pontos relativos, como a gente já viu. Ela vem a partir de um estudo aprofundado de gases, que também é um assunto que a gente vai revisar mais lá na frente. E nesse assunto, o Kelvin, fazendo uma análise estatística, ele projetou no gráfico que a menor temperatura que o corpo poderia atingir, a temperatura em que as moléculas teriam que parariam completamente, elas não estariam mais agitadas, seria uma temperatura de menos 273 aproximadamente graus Celsius. Só que em vez de ele falar assim, pô, a gente começar de menos 273, eu vou batizar este menos 273 como sendo
o 0 Kelvin, que seria a temperatura, né, absoluta, a temperatura em que as moléculas parariam completamente. É por isso que a gente fala que a escala Kelvin é a escala da temperatura absoluta. Ou seja, o Kelvin acaba provocando um deslocamento do início da contagem, vamos dizer assim, da temperatura, que aqui era 0, né, e foi para menos 273. Por isso que aqui na temperatura de fusão, né, do gelo, começa em 273. A temperatura que, né, teoricamente, as moléculas estariam completamente seria lá o 0 Kelvin, entendido? A gente só salienta que essa temperatura nunca foi atingida aí. Uma outra coisa que pode ser perguntado para você é sobre variação de temperatura. Quando for pedido para você calcular a temperatura de uma escala em relação a outra, você vai utilizar essas equações que a gente viu aqui. Porém, você fala assim, olha, a temperatura em Celsius variou 10 graus. Qual que vai ser essa variação em Fahrenheit? Se você prestar atenção, em Celsius aqui, ó, a variação é de 100 graus. Aqui em Fahrenheit é de 180. Isso quer dizer que você pode relacionar essa variação através dessa equaçãozinha aqui, ó. A variação de temperatura em Fahrenheit é 1,8 vezes maior do que a variação de temperatura em Celsius. Então, falou de variação, você só substitui nessa equaçãozinha aqui. A mesma coisa vale para Kelvin e Celsius. Só que, se você for perceber, essas escalas elas vão variar, elas vão sofrer variações idênticas, tá? Começando lá do menos 273 graus Celsius, né, ao 0 Kelvin, e daqui para cá eles vão variar valores específicos, iguais também. Ó. De 0 a 100 variou 100, de 273 a 373 também variou 100. Então, a variação na escala Celsius e na escala Kelvin, ela é igual. E isso aqui é uma propriedade importante que a gente vai utilizar em algumas questões aqui para frente. Entendido? Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai fazer trata de uma viagem que o Júlio faz a Londres. E ele observa no termômetro lá em Londres que a temperatura marcada é de 50 graus Fahrenheit. Então, se ele dá uma informação para a gente, já falei para você, anota. Então, a gente já sabe que a temperatura em Fahrenheit é 50 graus. Qual é o valor da temperatura em graus Celsius? É o que ele pergunta na letra A. Então, na letra A, ele quer saber a temperatura em graus Celsius. Se ele te dá Fahrenheit, que é Celsius, você olha para a equação e você vai ver que você vai usar apenas essa primeira parte da equação, Tc sobre 5, Tf sobre 32. E esse lado aqui, professor, você ignora por enquanto, pois não falou sobre Kelvin. Temos, portanto, que a temperatura em Celsius é o que ele quer saber, então a gente mantém aqui, Tc dividido por 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit, ele falou que vale 50 menos 32 dividido para 9. Aí a gente vai ter ainda que 50 menos 32 é igual a 18 dividido por 9. Eu vou passar esse 5 multiplicando já a partir de agora, tá? Pronto. A gente pode fazer uma simplificação aqui, ó. 18 dividido por 9 vai dar 2, né? Porque 2 vezes 9 dá 18. Consequentemente, 2 vezes 5, que é o resultado que deu aqui, dá 10. Logo, a gente descobre que a temperatura em graus Celsius é 10 graus Celsius. Então, olha lá, o que, é que a gente descobre? Que quando o Júlio olha para o termômetro lá em Londres, ele vai descobrir que nesse dia a temperatura está um pouquinho fria, né? Está um pouquinho mais baixa. Então, está marcando lá, se a gente fosse fazer a conversão na escala Celsius, 10 graus Celsius. A letra B, ele quer saber justamente qual o valor da temperatura desses 50 graus Fahrenheit em Kelvin. O que você pode fazer? Você pode vir aqui na equação e você separa, utiliza apenas essa parte e essa parte, substitui o valor em Fahrenheit, que ele já deu, e você vai descobrir em Kelvin. Mas, para a gente testar todas as equações que eu coloquei para você, e para ser mais fácil agora, como a gente já descobriu a temperatura em Celsius, é só eu somar com 273 que a gente encontra a resposta em Kelvin. Temperatura em Kelvin vai ser Tc. Qual é a temperatura em graus Celsius? A gente descobriu que é 10 mais 273. Portanto, a temperatura em Kelvin vai valer 283 Kelvin.
No segundo exemplo, ele fala de duas escalas que são arbitrárias, tá? Uma escala A e escala B, que elas são relacionadas a partir desse gráfico aqui. E quer que a gente elabore na primeira questão uma equação que a gente consiga converter os valores da escala A na escala B. Primeira coisa, se é dado um gráfico para você, você tem que conseguir relacionar os valores que estão sendo expostos nesse gráfico aqui. Então, olha lá, a gente observa aqui que, bom, esses dois gráficos eles vão partir aqui do zero, tá bom? Que a escala B, ela vai do valor mínimo zero para o valor máximo 20. Vamos colocar essas coisas aqui? Então, vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B. Então, vamos lá. Na escala A, ele vai de menos 8 a zero. Então, vamos botar aqui, ó, menos 8 a zero. E na escala B, ele vai de zero a 20. Então, a gente pegou, montou aqui os valores dessas duas escalas. E a gente já viu, assim como lá em cima, que essas escalas elas podem ser relacionadas. Imagina que a gente queira saber um valor aqui no meio, um valor na escala A de temperatura e um valor de temperatura na escala B. Como é que eu monto uma equação para isso? Lembra, eu falei, sempre que você tiver que montar uma relação entre escalas, seja os valores que a gente já conhece, as escalas que a gente já conhece ou arbitrárias, é só você pegar o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Então, o do meio, TA menos o de baixo, menos 8, dividido sobre o de cima, 0, menos o de baixo, menos 8, igual, de novo, o do meio menos o de baixo, TB menos 0, sobre o de cima, 20, menos o de baixo. Tá aqui. A gente vai resolver isso aqui agora e a gente vai encontrar a relação que ele pede na questão, que vai ser essa. Ou seja, se eu quiser encontrar qualquer valor de uma escala em relação a outra, é só substituir nessa equação que a gente encontrou agora, que a gente determina. Letra B. Na letra B, ele quer que a gente determine o valor correspondente de 40 graus na escala A na escala B. Então, ele já informa para a gente aqui ó, que o valor do A, da temperatura A, é 40 graus. Tudo bem? Então, como é que a gente consegue descobrir o valor da escala B? A gente vai utilizar essa equação que a gente acabou de determinar. TA, que vale 40 mais 8, tudo isso dividido por 8, é igual a TB, que a gente quer descobrir, dividido para 20. Então, vou só colocar aqui para deixar claro o que a gente quer descobrir. Tudo bem? Então, vamos lá. 40 mais 8 vai dar 48. 48 dividido para 8. Eu vou passar esse cara aqui, ó, subindo já, multiplicando, né? Então, vezes 20. Tudo isso vai ser igual ao valor que a gente quer descobrir, que é o da escala B. Quando você resolve esta equação aqui, 48 dividido para 8, você vai descobrir que isso aqui é 6. E quando você faz 6 vezes 20, você descobre então que a temperatura em B é 120 graus na escala B. É isso, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.